Nesta aula iremos estudar uma partida direta e a sua implementação em um CLP, o desenvolvimento da lógica ladder para a implementação da partida direta. Aqui nós temos um sistema trifásico, então alimentando o nosso motor. Um sistema aqui, ó, 3 fases, RST, neutro e terra. Esse sistema trifásico, no nosso caso aqui, ele está operando em 220 volts. O que isso significa? Que a tensão entre fases, por exemplo, entre RS, entre ST e entre RT, é de 220 volts. Tensão fase-fase. Já a tensão entre fase e neutro, no caso RN, S e N, T e N, é de 127 volts. Então, no caso, nosso sistema trifásico 220. Aqui nós pegamos então nossas 3 fases, R e ST, e estamos alimentando o nosso DM de disjuntor motor. Nosso disjuntor motor está sendo implementado aqui com o objetivo de trabalhar com a proteção térmica e com a proteção magnética. Proteção térmica contra a sobrecorrente no nosso equipamento e proteção magnética contra um possível curto-circuito. Além disso, o nosso disjuntor motor aqui está trabalhando com 2 contatos auxiliares, o contato 13 e 14, que é um contato normalmente aberto, e o contato 21 e 22, que é um contato normalmente fechado. E como funciona isso? A hora que eu energizo o nosso disjuntor motor, ou seja, eu fecho os contatos dele, permitindo que a corrente elétrica passe aqui do terminal 1 para o terminal 2, do terminal 3 para o terminal 4, do 5 para o 6, o contato aberto ele fecha e o contato fechado ele abre. Então, quando eu energizo o disjuntor motor, eu tenho a inversão dos contatos. Isso vai ser importante na hora de a gente trabalhar com o CLP. Outra característica, o nosso disjuntor motor tem uma corrente nominal de 10 A com ajuste para proteção de sobrecorrente de 7 a 10 A. Esse ajuste vai ser realizado tal qual com a placa de identificação do motor elétrico para ajustar a proteção térmica. Então, saindo do disjuntor motor, os condutores R1, S1 e T1, eu chego no meu contator, K de contator. Então, nosso contator aqui é o elemento de comando. Ele vai transmitir a corrente elétrica daqui para cá. Ele tem uma corrente nominal de 12 A e uma tensão de comando de 24 volts CC. Então, esse contator ele tem o comando dele, o comando da bobina dele em corrente contínua. E saindo do nosso contator, condutores R2, S2, T2, eu já alimento o nosso motor elétrico trifásico, aqui ó, U, V e W, nosso motor trifásico aqui no caso. É um motor de 3 cavalos, ou equivalente 2.2 kW, tensão de 220 volts, corrente nominal de 8.7 A, condutor elétrico de alimentação, 2.5 mm². E esse símbolo aqui, o P, indica que nós estamos aterrando a carcaça do nosso disjuntor motor. Então esse é o nosso circuito de potência, como nós chamamos. Ele é constituído aqui pelo disjuntor motor, por um contator e pela alimentação do motor, né? Então um circuito de potência bem simples, apenas 2 dispositivos. Agora iremos avaliar o circuito de comando. Lembrando, este circuito de comando está operando em corrente contínua. A nossa contadora trabalha com corrente contínua. Vamos primeiro avaliar a questão aqui da alimentação da nossa fonte. Nós estamos trabalhando então aqui com uma fonte de corrente alternada para corrente contínua. Ela faz essa transformação. Ela é alimentada aqui por uma fase, neutro e terra. Nós temos aqui um disjuntor de 10 A que protege então a nossa fonte. E ela tem a saída aqui com os 2 bornes negativos e os 2 terminais positivos. Vamos avaliar como foi construído esse circuito de comando. Vou tirar o zoom aqui só um momento. Aqui, ó, se vocês perceberem já, ó, o negativo já está saindo aqui e indo direto no terminal A2 da nossa contadora. Já o positivo, ele está saindo aqui e está indo passando pelo primeiro elemento dele. Então isso daqui representa o condutor elétrico. O primeiro ponto que ele está alimentando é o contato normalmente aberto, NO, de normally open, então normalmente aberto, do nosso disjuntor motor. Mas vamos lembrar como funciona esse contato. A hora que eu energizo esse disjuntor motor, ou seja, eu pressiono o botão dele para ele ficar em uma posição ligado, esse contato aqui irá fechar automaticamente. Então ele depende de como o disjuntor motor está trabalhando. Se o disjuntor motor está ligado, ele fecha. Se o disjuntor motor está desligado, ele abre.
Aí o que é importante aqui? Por exemplo, se eu estou com o meu motor funcionando e eu tenho uma atuação da proteção térmica aqui do disjuntor motor, ou seja, o disjuntor motor atua a proteção térmica para proteger o nosso motor. O que vai acontecer? Esse contato que estava fechado irá abrir. Tudo bem? Em sequência, então, do terminal 14 do disjuntor motor para o terminal 1 da nossa botoeira de desliga, então ó, BD, botoeira de desliga, NC, de normally closed. Então isso quer dizer que a nossa botoeira de desliga é uma botoeira normalmente fechada. Vocês podem ver aqui ó, o contato dela normalmente fechada. Então a corrente elétrica sai por aqui, já passa por aqui e chega neste ponto. Aqui nós temos uma botoeira de liga, também uma botoeira normalmente aberta. Nessa parte aqui nós temos uma ligação que liga ao terminal 13 do contato auxiliar do nosso contator, um contato normalmente aberto. E aqui nessa parte de baixo nós temos o contato, ligação do contato 4 aqui ao A1 da nossa contatora. Além também da ligação do 14, que ele pode ser ligado ou no A1 ou no 4. Esse contato aqui lateral é muito importante para a gente, é o nosso contato de selo. Por que ele é importante? Como vocês podem perceber, esse símbolo aqui, ó, da botoeira de desliga e da botoeira de liga, são botões de pulso. O que isso significa? A hora que eu pressiono aqui, eu fecho esse contato. A hora que eu tirar o dedo do meu botão, ele vai retornar para a sua posição de origem, ou seja, ele vai voltar a ser normalmente aberto. Mesma coisa aqui. A hora que eu pressiono esse botão, ele abre esse contato. A hora que eu tiro o dedo do botão, ele já, no caso aqui, volta a ficar na posição fechada novamente. Ele é diferente, por exemplo, de uma botoeira de emergência, que é o que a gente chama que é uma botoeira de pressão, que a hora que eu pressiono o botão, ele fica no seu estado pressionado. Os botões que nós estamos trabalhando aqui, então, são botões de pulso. Então, por que eu tenho que colocar esse contato aqui que a gente chama de contato de selo? Porque a hora que eu pressionar esse botão aqui, ele vai permitir que a corrente elétrica chegue até o A1. Vai energizar a nossa bobina e vai permitir que esses contatos aqui fechem e o nosso motor seja acionado. Porém, a hora que eu tirar o dedo daqui, esse botão ele vai voltar a ser aberto. Se eu não tiver o contato de selo aqui, eu já vou desligar o motor instantaneamente. Então o que ocorre? Eu coloco esse contato aqui em paralelo, um contato normalmente aberto, que ele depende do estado da contatora. Por que depende do estado da contatora? Se a contatora estiver ligada, o contato fecha. Se a contatora estiver desligada, o contato fica aberto. Então a hora que eu vou e pressiono aqui, eu permito que a corrente elétrica chegue e alimente a nossa contatora. Então eu vou estar energizando ela. A hora que eu energizei ela, esse contato aqui vai fechar. Então eu posso tirar como se fosse o dedo daqui, que a energia elétrica, em vez de passar por aqui, agora vai continuar passando por aqui, considerando que esse contato estará fechado. Tudo bem? Com o CLP. Quando a gente trabalha com uma aplicação envolvendo um CLP, a gente tem que avaliar sempre o que vai ser as nossas saídas e as nossas entradas. Lembre-se, o CLP ele é um equipamento programável, então a gente vai desenvolver uma linguagem de programação, lá pode ser por exemplo, um ladder para nossa aplicação. E no caso aqui, a nossa aplicação vai ser essa partida direta. Porém aqui, a gente tem que sempre avaliar primeiramente o que é entrada e o que é saída. Entrada, geralmente a gente pensa como botoeiras, sensores, chaves fim de curso, contatos auxiliares que podem estar transmitindo algum sinal. Então tudo isso vai funcionar como entrada para a gente. E as saídas é sempre o que a gente quer ligar. Aqui a gente quer ligar a bobina da nossa contatora. Por quê? A gente energizando a bobina dela, esse contato vai fechar e ela vai permitir que o nosso motor seja ligado. Então nesse caso aqui, já de cara, eu já posso informar para vocês que a única saída que nós temos aqui é a bobina da contatora. Então é o A1 e o A2 da nossa contatora. Agora, entradas, a gente tem que analisar o que é entrada para a gente. Sempre uma botoeira vai ser uma entrada. Então, a botoeira de desliga é uma entrada, a botoeira de liga é uma entrada. Esse contato auxiliar aqui não é entrada para a gente, porque a gente vai implementar esse contato de selo pelo próprio ladder. Então, não é necessário ele implementar. Esse contato aberto aqui do disjuntor motor, ele tem que ser uma entrada para a gente. Por quê? Porque ele vai estar relacionado com a proteção térmica do disjuntor motor. É similar com o relé térmico. O relé térmico ele tem aquela função de atuar o seu contato, abrir o seu contato fechado e desligar o nosso circuito de comando. Esse contato aqui tem a mesma função.
Se o nosso disjuntor motor estiver ligado, ele vai estar fechado. Se o nosso disjuntor motor estiver aberto, ele vai estar aberto. Tudo bem. Então, por exemplo, se o nosso motor está ligado, está rodando o nosso motor, e atua a proteção térmica do nosso disjuntor motor, ele vai abrir os contatos dele e o nosso contato que antigamente estava fechado vai retornar a ficar aberto. Tudo bem? Então esse contato aqui ele depende de como o disjuntor motor está funcionando. Se o disjuntor motor está ligado, ele está fechado. Se o disjuntor motor está desligado, ele está aberto. Então isso para a gente também vai ser uma entrada para o nosso CLP. Então agora, pessoal, nós iremos avaliar como é a implementação da partida direta no CLP aqui. Aqui nós temos um CLP da Schneider, um M221CE24R. Depois a gente vai simular essa aplicação. Esse CLP aqui, ó, ele tem alimentação em corrente alternada, alimentação na faixa de 100 até 240 volts AC. Então no nosso caso aqui, ele está trabalhando com uma alimentação de 127 volts. Eu estou enviando uma fase, o neutro e o terra. Lembrando que o nosso sistema aqui, a tensão entre fase e neutro é 127 volts. Coloquei apenas um disjuntor aqui para a proteção do nosso CLP. Além disso, todo o nosso comando está sendo realizado por uma fonte externa. Eu não estou utilizando a fonte interna do CLP. O CLP já tem uma fonte interna. Nós estamos utilizando uma fonte aqui externa. A fonte externa, tal como apresentado anteriormente, ela também está sendo alimentada por uma fase, neutro e terra. E vocês vão perceber o seguinte, no CLP, sempre os Is são as nossas entradas de input e o Q são as nossas saídas de output. Então aqui, o que é o detalhe? O nosso CLP, sempre nas entradas a gente vai conectar, como eu informei, as botoeiras, sensores, contatos que estão transmitindo sinais. Todos esses daí serão entradas para a gente. Na nossa saída é quem a gente quer acionar. No nosso caso, a gente quer acionar uma contatora. Então, nas entradas, eu vou conectar o contato normalmente aberto do nosso disjuntor motor, a nossa botoeira de desliga, a nossa botoeira de liga. Tudo bem? O condutor positivo da nossa fonte, ele está indo por essa parte de cima e está alimentando todos os terminais superiores, aqui é o 13, o 1 e o 3. E os terminais de baixo, ó, o 14, o 2 e o 4, estão alimentando, chegando nas nossas entradas. Tudo bem? E o terminal negativo está indo no nosso comum aqui. Já o nosso I1, nosso I aqui, na parte de baixo, a gente está com o positivo chegando até o A1 da nossa contatora e o A2 está sendo alimentado pelo negativo, mas como está funcionando? O negativo está indo até o terminal comum do nossa com zero aqui, referente a essas entradas. E aqui nós temos os relés das nossas saídas, porque esse daqui, ó, é um CLP que as saídas são por meio de relés. Então, em cada saída dessa eu tenho um relé. Conforme a minha programação, os contatos desses relés podem ser fechados. Então, a gente vai trabalhar aqui com o Q0. Então, a hora que eu fechar esse contato, eu vou permitir que o negativo circule por aqui, passe por esse contato e chegue até o nosso A2. Então, vai energizar a nossa contatora. Nós iremos trabalhar agora com a programação no Soul Machinic Basic, o software de programação da Schneider para a programação de CLPs, é o software mais básico deles, gratuito. E aqui a questão para a gente já avaliar previamente. O que é nossas entradas, o que são as nossas saídas? Então nós temos 3 entradas conectadas em I1, I2 e I3 e uma saída conectada em Q0. O que é importante aqui para a gente? Porque o CLP sempre vai trabalhar, ele é um equipamento aqui, nós estamos trabalhando com entradas digitais. Então ele vai trabalhar com a diferença do nível lógico, ele vai trabalhar em 0 ou 1. A entrada vai fazer uma leitura, isso daqui é uma entrada digital, então ele só vai enxergar ou 0 ou 1. Se tiver tensão, ele identifica como 1. Se não tiver tensão, ele identifica como 0. Então esse contato aqui já vamos analisar previamente. A hora que eu ligar o meu disjuntor motor, esse contato vai fechar.
Então ele vai permitir que a energia que está vindo por aqui já chegue nessa porta. Então essa porta digital aqui, inicialmente, ela já vai ter nível lógico 1. Vamos analisar a segunda porta aqui, ó. Essa porta aqui também, ó, referente ao nosso botão de desliga, o botão de desliga, se vocês perceberem, está um contato normalmente fechado. Então, na hora que eu energizei o meu sistema, a energia já vai estar circulando por aqui, ó, já vai estar passando por aqui, chegando até a nossa porta I2. Então, ela também vai estar com nível lógico 1. Vamos analisar agora o botão de liga. O botão de liga, ele é normalmente aberto. Então, no estado de repouso dele, sem eu pressionar esse botão, a energia vai estar chegando nesse ponto. Ela não vai estar sendo transmitida para cá. Então, aqui eu vou ter um nível lógico 0, porque eu não vou verificar uma diferença de tensão aqui nessa porta. Então, isso é muito importante para a gente. E 1, eu já vou estar trabalhando inicialmente com nível lógico 1, e 2 com nível lógico 1, e 3 com nível lógico 0. Isso daí vai influenciar diretamente nos contatos na hora da gente elaborar o ladder. Então vamos passar para o software agora e avaliar como isso vai funcionar lá. E o que é importante aqui para a gente já vai selecionar qual que é o CLP que a gente vai trabalhar. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com TM221 CE24R. Então arrasto ele para cá. Sim, vou substituir. Então aqui nós temos o nosso CLP que nós iremos trabalhar. Só recordando, nosso lógico, ó, M221 CE24R, nosso CLP aqui, com saídas a relé. Nós iremos utilizar a porta I1, I2 e I3. E a nossa saída Q0. O que é importante aqui? A gente determinar se as nossas entradas serão contatos normalmente abertos ou contatos normalmente fechados. Tudo bem? Primeira questão aqui que é importante para nós é começar então a desenvolver esse ladder. Vem em programação. Então aqui eu tenho os contatos abertos, aberto e fechado. Eu tenho que determinar se esse botão aqui será um contato aberto ou fechado. Lembrem-se, a hora que eu energizei esse meu sistema, esse contato aberto ele já vai fechar sozinho, porque ele vai depender do estado do nosso disjuntor motor. Então, ele terá que ser um contato normalmente aberto. Bem, por que isso? Porque ele vai estar recebendo o nível lógico 1, e como ele está recebendo o nível lógico 1 na porta, esse contato aberto ele vai ficar fechado automaticamente. Então, o endereço dele, eu coloco o endereço aqui, ó, I1. Então, é I01. Estou usando a porta I1. O comentário eu vou chamar ele de contato N normally open, NO, do nosso disjuntor motor. No I2, eu estou trabalhando com uma botoeira de desliga. Só que essa botoeira de desliga, ela também já é naturalmente fechada. Então ela já vai estar com nível lógico 1 aqui na porta. Da mesma forma, eu tenho que trabalhar com ela com um contato normalmente aberto. Então aqui eu estou utilizando a porta I2. Então I02. E esse é a nossa botão de liga. De liga não, de desliga. Ok? E por fim, nós temos a nossa botoeira de liga, que é um contato também aqui, ó, normalmente aberto. Só que ele vai ter a função de liga. Então, a hora que eu pressionar aqui e permitir que chegue a tensão, eu quero que ele feche o meu contato. Então, ele também vai ter que funcionar para a gente como um contato normalmente aberto. E ele está ligado na porta I3. Então, I03. A parte final, a gente está acionando uma bobina, que é o nosso Q0 aqui. Está conectado na porta Q0, então tem que pôr uma bobina, eu tenho o símbolo da bobina aqui no Q0. E aqui eu vou pôr o Q0, que é a nossa, ele está ligado na porta Q0, que é a nossa bobina. Aqui a gente não colocou o comentário, o nosso botão de liga. Um detalhe importante, o que é que a gente precisa fazer aqui para fazer que esse sistema aqui funcione? A questão do nosso contato de selo. Então eu tenho que fazer um contato de selo aqui embaixo do botão de liga. Então eu vou fazer novamente um contato aberto também.
Vou ligar nesse ponto e nesse ponto. E o endereço dele vai ter que ser o endereço da minha bobina, que é o nosso Q0.0. Esse contato aqui, ele vai depender do estado da nossa bobina. Por isso que ele é um contato normalmente aberto. Se a bobina está ligada, esse contato fecha. Se a bobina está desligada, esse contato desliga. Aqui vocês perceberam que foram todos os contatos normalmente abertos. Para a gente compreender melhor isso, a gente tem que, vou simular para vocês avaliarem a questão do funcionamento. Então vem em comissionamento, iniciar o simulador. Já apareceu aqui o layout da tela frontal do nosso microcontrolador, nosso CLP. Eu inicio o controlador, ok? E aqui ele está em modo de run. Então eu volto aqui na programação e avalio. Ó, todas as portas estão com nível lógico false aqui, ou seja, estão com 0. Nossa bobina não está ligada. Mas vamos analisar o seguinte. Eu vou voltar lá no diagrama para vocês compreenderem. Aqui, se a gente avaliar inicialmente, vocês concordam que a porta I1 e a porta I2, elas já estão, assim que eu ligo o CLP com o nível lógico 1, porque ó, o botão de desliga que está conectado na porta I2, ele já vai estar chegando tensão aqui. Então ele já vai estar com o nível lógico alto. Então aqui ele já vai estar alto. O contato normalmente aberto do disjuntor motor, ele também vai estar fechado esse contato aqui. Porque a hora que eu ligar o disjuntor motor lá, automaticamente o contato fecha. Então o contato da porta 1 aqui também vai estar com nível lógico alto. Dos nossos contatos, o único que não vai estar fechado por enquanto vai ser o botão de liga, que ele só vai fechar a hora que eu vim pressionar o nosso botão aqui. Então no I3, no 3 ainda permanece em 0. Vamos voltar lá para o ladder então. No ladder, olha como que ficou aqui então a questão. Ó. Nosso contato normalmente aberto do disjuntor motor está fechado. O botão de desliga está fechado. O botão de liga aqui permanece aberto. Agora vamos imaginar o seguinte. Eu vou aqui e pressiono esse botão de liga. A hora que eu pressionar esse botão de liga, o que vai acontecer? Eu vou permitir que chegue tensão aqui na porta I3. Então, no caso aqui, na porta I3, vai chegar um nível de tensão. Então, no caso, eu aperto como se fosse eu pressionei o botão I3. A hora que eu pressionei, vocês perceberam que ó, a bobina fechou. Então, quer dizer, eu energizei minha bobina. Porém, a hora que eu soltar o botão, o que acontece? Esse é um botão de pulso. Eu clico e a hora que eu tiro o dedo, ele abre. Então, eu vou soltar o meu botão. Vocês perceberam que o botão voltou a ficar normalmente aberto. Porém, a bobina ficou ligada em função do nosso contato de selo. Agora, se eu apertar qualquer um desses botões, por exemplo, se eu for lá e pressionar o botão de desliga, que é o nosso contato 2, o que ocorre? Ó, pressionei o botão de desliga. Desligou meu equipamento. Se eu tirar o dedo do botão, ele vai retornar a ser fechado, ele vai voltar a fechar. Mas agora a única forma de eu ligar novamente é apertar o botão de liga. Então eu teria que apertar o 3 de novo. Apertei o 3, liguei a nossa bobina, soltei o dedo do botão, permanece a bobina funcionando. Agora vamos avaliar como funcionaria esse contato aqui normalmente aberto. Vamos pensar que o nosso disjuntor motor atuou a proteção térmica dele e o disjuntor motor desligou, ele desenergizou. Então, o que ocorre? O contato I1 vai abrir. No que ele abre, também desliga o meu motor. Aí o operador, o eletricista, vai lá e liga novamente esse disjuntor motor, pressionou, ele retorna. Mas a única forma dessa bobina voltar a funcionar é se eu pressionar o botão de liga. Pressionei, retornou a funcionar a nossa bobina. Então esse foi uma questão, avaliamos a questão da partida direta aqui no nosso CLP. Que vocês perceberam, o ladder dela foi bem simples, o que pode às vezes confundir um pouco essa questão dos contatos normalmente abertos e normalmente fechados. Mas isso é muito importante sempre avaliar a forma como esses contatos estão ligados no CLP. Como vocês perceberam aqui, ó, o nosso botão de desliga é um botão normalmente fechado, o nosso botão de liga é um botão normalmente aberto e o nosso contato normalmente aberto do disjuntor motor depende se ele está ligado ou não. Então, a hora que eu energizo o meu sistema, esse contato também já vai estar fechado. Por isso que os dois tiveram que ser lá no ladder contatos normalmente abertos.
Isso seria ao contrário, por exemplo, se o meu botão de desliga fosse similar ao botão de liga, um contato normalmente aberto. Aí sim eu utilizaria um contato normalmente fechado para representar esse botão de desliga. Nós iremos trabalhar futuramente com questão de contato set, reset, memórias, temporizadores, contadores do CLP, mas nessa aula fica essa questão, em função aqui dos contatos serem normalmente aberto ou normalmente fechado. Qualquer dúvida, estou à disposição.